Bom dia, que privilégio estarmos aqui mais uma vez para ouvir a respeito de quem é esse. Se você não me conhece, eu sou o Lucas Tutuí, um dos pastores aqui da Igreja Red, e é um privilégio mesmo compartilhar a mensagem com vocês que estão aqui, a vocês que nos assistem pela internet. É uma alegria para nós saber que vocês estão aqui em Indaiatuba, mas ao redor do mundo tem pessoas assistindo essa série de mensagens, podendo ter acesso a de fato quem é esse. Quem é esse Jesus que conhecemos? E além do que conhecemos, na verdade, quem é esse Jesus que se apresentou até nós? E muitas pessoas têm dificuldades de conhecer a Jesus, porque na verdade têm dificuldade de saber quem Deus é. E não sabendo quem Deus é, não conseguem ter plena consciência de quem é Jesus. E por isso eu queria começar esse momento falando a respeito do que as pessoas dizem por aí a respeito de quem Deus é. Por exemplo, as pessoas têm ideia sobre um Deus irritado, sempre prestes a punir. Você pode ser que em algum momento pensou que Deus era assim também. As pessoas têm a noção de um Deus frio, distante, difícil de ser acessado. As pessoas têm ideia de um Deus cansado de nós, impaciente, que não nos escuta, não está disposto de fato a chegar até nós. Um Deus que ama, mas com reservas. Parece que nós precisamos fazer algo para que esse Deus olhe para nós. E algumas pessoas não conseguem enxergar quem é esse com esse olhar que nós escolhemos pontualmente. Nós temos uma ideia de conseguir mostrar para você de fato quem é Jesus, e nós tentamos aproximar esse olhar de Jesus. Um olhar humano que alcança você. Mas muitas vezes você já escutou que Deus é Pai, e às vezes a sua paternidade não foi tão boa assim, e você tem a noção de que Deus é um pai igual ao pai que você teve, que muitas vezes foi um pai abusivo, austero, grosseiro, raivoso, e você não consegue olhar para Jesus assim, e você pensa que Jesus, na verdade, ele é assim. Você pensa que ele está sempre olhando para você com esse olhar de reprovação, de nada o que você faz está suficiente para ele. E na verdade, muitas pessoas, elas não rejeitam a Deus. Muitas pessoas, elas rejeitam aquilo que elas pensam a respeito dele. Você que está aqui, pode ser que em algum momento da sua vida, você até gostaria de se aproximar de Deus, mas você tinha conceitos tão firmes, tão fortes a respeito dele, que você não conseguia enxergar quem é esse de fato, da maneira como ele se apresenta, e não da maneira como te apresentaram. E hoje eu separei aqui alguns grupos da época de Jesus de como enxergavam a Jesus. E pasmem, quando eu falar para vocês o que eles esperavam de Jesus, pode ser que você se surpreenda ao olhar para si mesmo. Primeiro eu separei aqui os judeus, que esperavam um Messias que fosse um libertador para o seu país. Era a expectativa deles. Os fariseus, os mestres da lei, que esperavam um Jesus que validasse aquilo que eles faziam, as regras que eles impunham. E na verdade, a regra que eles impunham, e nem mesmo eles praticavam. Tinha os saduceus, eles queriam um líder, que Jesus fosse um líder que mantivesse eles no poder. Tinha um conchavo ali com o governo, e eles queriam um Messias que fosse conveniente a eles. Os zelotes queriam um revolucionário militar. Nós precisamos agora pegar em armas, senão não vai dar certo. Precisamos de um revolucionário que faça uma guerra civil, senão não tem solução. Tinham também os essênios, que era um pessoal que queria que o Messias falasse: realmente, vocês são um grupo, vocês são mais puros. De fato, faz sentido vocês se isolarem um pouco desse povo, porque vocês estão certos, vocês são mais espirituais e tudo mais. Podem ir lá. Vocês é que guardam de fato uma vida pura.
E até mesmo os discípulos tinham expectativas, muitas vezes erradas a respeito de Jesus. Mesmo esses discípulos que caminharam com Ele, que andaram com Ele, lado a lado com Ele, esperavam um rei glorioso. E se você lembra muito bem dos evangelhos, eles queriam também um papel de destaque nesse reino. Senhor, quando o Senhor estiver no reino, posso ficar à tua direita? Os discípulos também tinham expectativas equivocadas a respeito do Mestre, a respeito de Jesus. E é por isso que nós precisamos lembrar quem nós achamos que é. Quem nós achamos que é Jesus? Quais as nossas expectativas a respeito de Deus? É por isso que essa série de mensagens ela é tão importante. É por isso que nos primeiros domingos o pastor Tiago falou sobre as pessoas enxergarem um Deus pela metade. Uma caricatura de Jesus e não o Jesus verdadeiro. E eu quero pregar essa manhã sobre o coração de Jesus. Mas não aquilo que eu sinto a respeito de Jesus. Não aquilo que eu acho que Jesus é. Não aquilo que eu tenho nas minhas expectativas a respeito de Deus, mas eu preciso chegar até Ele, de fato, sabendo o que Ele diz a seu respeito. É muito mais importante eu saber o que Ele diz ao seu respeito. Nós somos falhos, nós somos pecadores, somos imagem e semelhança de Deus, mas fomos manchados pelo pecado. E esse pecado, Ele mesmo nos faz enxergar Jesus de uma maneira deturpada. Então o que mais importa não é quem é Jesus para você, mas o que Ele diz a respeito de si mesmo. E entenda essa frase. Essa frase não está aqui para te ofender. Essa frase não está aqui para ser grosseiro com você. Porque essa semana eu estudei sobre o coração de Jesus. E o pessoal aqui no escritório, os pastores, eles falam o seguinte: se você é pastor e você estudou no Palavra da Vida, você teve aula de chorar. E eles falaram o seguinte: o Tiago passou um módulo na hora de chorar, o Tutuí deve ter passado uns 2 ou 3. Então, quando eu estava preparando essa mensagem, eu estava falando: Senhor, o Senhor vai me ajudar a chorar pouco? Mas eu sabia que eu não ia conseguir não chorar, porque eu estava lendo os textos, e eu estava olhando para mim, e eu estava pensando no sacrifício dele. Estava extremamente difícil não chorar, não se emocionar. E hoje nós vamos falar sobre o coração de Jesus. E como nós temos dito aqui desde o início, o coração de Jesus é um escândalo, porque Ele não se parece com nada daquilo que nós criamos de expectativas. E muitas vezes não se parecem com nada daquilo que ensinaram a cada um de vocês, a cada um de nós. E é por isso que a gente vai precisar ir para a palavra de Deus. Então convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 11. Mateus capítulo 11, mais para o final do capítulo, a partir do versículo 25 nós vamos ler. Mateus 11, 25, diz o seguinte: naquela ocasião, Jesus orou da seguinte maneira: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço, porque escondeste essas coisas dos que se consideram sábios e instruídos, e as revelaste aos que são como criança. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho, a não ser que o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai, a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Venham a mim, todos vocês que estão cansados, e eu lhes darei, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. O meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que eu lhes dou
é leve. É isso que Jesus fala a respeito de si. É isso que a palavra mostra a respeito de Jesus. Este Jesus, manso e humilde, talvez frustrando todas as expectativas daqueles grupos, um Jesus manso e humilde. E esse texto deixa muito claro que é Ele quem se revela a nós. É Deus quem se revela a cada um de nós. Veja no versículo 25, naquela ocasião Jesus orou da seguinte maneira: Pai, o Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste essas coisas dos que se consideram sábios e instruídos. Ao mesmo tempo que Ele revela e Ele escolhe a quem se revelar, Ele também escolhe a quem não se revelar. E nós vemos aqui que Ele não se revela a alguns. Por exemplo, os instruídos e sábios não conseguem ver o Pai. Por quê? Porque eles são inteligentes demais? Porque eles são intelectuais demais? Porque eles têm conhecimento demais? Não. Nesse contexto, a Bíblia está falando que Ele não se revela àqueles que se acham autossuficientes. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso desse Jesus. Eu tenho tudo que eu preciso aqui na lei. Eu sou sábio aos meus próprios olhos. Ao mesmo tempo, não se revela por causa da sua arrogância e também por conta do seu orgulho. Nós temos aprendido aqui. E o discípulo Tiago fala na sua carta: Deus resiste aos orgulhosos, mas Ele concede graça a quem? Aos humildes. Você já pensou sobre isso? Em algum momento, quando você olhou para a sua vida e você se enxergou como uma pessoa orgulhosa, você já pensou sobre isso? Eu sou orgulhoso, mas sabe, a gente vai lidando com isso. Você já pensou que Deus resiste aos orgulhosos? Você já pensou viver uma vida em que Deus, o Criador do universo, resiste a você? Você já pensou em viver sobre esse peso? Eu acho que nós não estaríamos preparados para isso. Mas ao mesmo tempo, Ele decide a quem Ele se revela. Ele se revela aos que são como crianças. Aqueles que são infantis, aqueles que não têm muito conhecimento. Será que é isso? Não, na verdade esse texto quer dizer como crianças, aqueles que não tinham um status social na época. Eles não eram contados. Então, Ele escolhe estes, muitas vezes rejeitados. Esses que não têm voz, Ele escolhe esses. Ele escolhe quem se considera totalmente dependente. Porque nesses que são totalmente dependentes, eu posso então expressar a minha vida e a minha vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eles podem usufruir disso. Ele também se revela às que são como crianças no sentido de humildade. Tinham necessidades. Ele se revela àqueles que acreditam que não têm direitos. Porque muitas vezes nós achamos que nós temos direitos. Muitas vezes nós nos achamos bons de certa maneira. E faz sentido que o Senhor se revela a mim. Eu sou bom. Eu sou uma pessoa boa. Eu poderia estar roubando, eu poderia estar matando, mas eu estou aqui trabalhando, fazendo as coisas direitinhas. Acontece que a Bíblia fala que só existe um que é bom, que é Jesus. Todos nós estamos encrencados. E é por isso que nós precisamos dele. O problema nunca foi falta de conhecimento, mas excesso de orgulho. Por quê? Porque o orgulho nos impede de nos rendermos completamente. Um orgulho é como o próprio discípulo, que quando chegou aos pés de Jesus, e Jesus na verdade queria lavar os seus pés, falou: não pode. O Senhor não vai lavar meus pés. Onde já se viu isso? Como se tivesse mesmo. Como lavar os pés do mestre. E Jesus tem que exortá-lo: se eu não te lavar os pés, você não vai ter parte comigo. Eu estou fazendo isso para demonstrar quem eu sou. E o que eu estou fazendo para alcançar vocês.
vocês não podem oferecer algo para mim que vai me surpreender. Vocês não podem se chegar até mim. Sem mim vocês estão mortos. Então é Deus que se revela a nós. E um pouco antes desse texto, nós lemos o que estava acontecendo naquele contexto em que ele mesmo fala que aflição as espera Corazim e Betsaida. Eu lhes digo que no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratadas com menor rigor que vocês. Por que ele está falando isso? Corazim e Betsaida era uma cidade que tinha visto muitos sinais e maravilhas de Jesus. Mas ainda assim, seu coração em nenhum momento se rendeu a dele. E ele chega a citar a cidade de Sodoma um pouco mais à frente, você pode acompanhar na sua Bíblia. Ele fala assim, se eu tivesse feito o que fiz na cidade de vocês em Sodoma, eles teriam se arrependido. Mas vocês não se arrependeram, vocês foram rebeldes. Então no dia do juízo, vocês darão contas a mim. Então, esse Deus, encarnado em Jesus, manso e humilde, não é um Deus fraco, mas é um Deus todo-poderoso, que sabe muito bem a hora de aplicar a sua ira. E diante de quem ele aplicará a sua ira? Os que são mais sábios a respeito de Deus foram os que menos o reconheceram. Isso não é curioso? Os que tinham mais informações a respeito de Deus foram os que não o reconheceram. Eles tinham as profecias e sabiam quem era o Messias. E o texto continua, e nós vemos que quem vê o Pai vê o Filho. Ele diz o seguinte: ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. J. Parker diz o seguinte: conhecer a Deus é olhar para Jesus e aprender com Ele quem Deus é. Conhecer a Deus é olhar para Jesus e aprender dele quem Deus é de fato. Então, meus queridos, se na sua visão Deus não se parece com Jesus, não é Deus que precisa mudar, mas a sua visão. Nós tivemos algum tempo atrás aqui uma mensagem sobre o legalismo. E as pessoas legalistas são aquelas pessoas mais parecidas com os fariseus. Eles sabem muitas vezes a Bíblia de cor, mas estão mais preocupadas com regras do que com a transformação do coração. Já pensou sobre isso? Você já pensou que talvez a sua vida muitas vezes gira em torno de regras e não na transformação do coração? O legalista, ele acredita que ele precisa fazer a parte que Deus não consegue. Isso foi muito forte quando eu estava aqui e quando o Pedro pregou. O legalista, ele acredita que Deus é insuficiente e ele precisa dar uma ajudinha para Deus. Você já quis dar uma ajudinha para Deus? Não vou pedir para levantar a mão. E também não vou levantar a minha. Terceiro, o coração de Jesus é manso e humilde. E como nós temos dito aqui, domingo após domingo, quando nós conhecemos quem é esse de fato, quando nós temos acesso a esse Jesus de fato, nós ficamos escandalizados. É um escândalo. Um Deus todo-poderoso que é humilde. Um Deus todo-poderoso que é manso. Isso me lembra um Deus fraco. Não é possível que um Deus todo-poderoso seja manso e humilde. Mas é isso que ele fala a respeito de si. E ele fala: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a sua alma.
Muitas vezes as pessoas querem resolver suas vidas antes de chegar a Jesus, como se tivessem condições de fato. Eu vou melhorar umas coisas e depois eu venho até Deus. O convite é dele. Ele fala: vinde a mim, todos vocês que estão sobrecarregados, vinde a mim. Ele não fala: vinde a mim após resolverem os seus problemas. Vinde a mim após resolverem os seus dilemas. Ele fala: vinde a mim, porque eu já sei que vocês estão sobrecarregados. Ele é um Deus presente. Ele é um Deus que está perto de nós. Ele sabe das tuas dores mais profundas. Ele sabe das suas lutas. Ele sabe se você sofreu um abuso. Ele sabe se você foi injustiçado. Ele sabe se há uma pessoa perto de você, um legalista perto de você, exigindo regras de você. Ele sabe. E era isso que ele estava fazendo nesse momento. O que é o jugo? Naquele tempo, o jugo era um pedaço de madeira que ficava nos bois. Eles aravam a terra. E aí sempre ficava um boi mais experiente e um mais inexperiente para guiar o caminho e fazer tudo direitinho. Mas também existia o jugo, que era você ter um mestre, e esse mestre passar aos discípulos algumas regras que os discípulos não conseguiam cumprir. Então eles tinham já o peso da vida, e ainda tinham o peso que o mestre fazia com que eles sofressem. E pasme, esse mestre também não conseguia cumprir o que pedia. Nós precisamos lembrar, nós nunca cumpriremos a exigência da lei. Nós nunca seremos capazes de cumprir a exigência da lei de um Deus que é santo, todo-poderoso. E esses mestres queriam fazer com que os seus discípulos, eles seguissem isso. E o texto de Mateus 23:4 expressa isso a respeito dos fariseus. Ao contrário do que os mestres, que os rabis da época diziam, Jesus, o único capaz de cumprir a exigência da lei, o único todo-poderoso, santo, separado, que era capaz de cumprir toda a exigência da lei, falou para cada um de nós e falou para aquele povo: meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Jesus falou isso. Então não importa o que disseram para você a respeito de Jesus, importa o que Jesus disse a respeito dele mesmo. Não importa se colocaram regras para você seguir. Jesus, ele vem porque ele fala assim: você não consegue cumprir as regras, então a minha graça e a misericórdia que eu tenho te basta. Porque se você chegar até mim necessitado, como as crianças, que não têm o que fazer, que são totalmente dependentes, você usufrui da capacitação do meu Espírito. E através da capacitação do Espírito Santo, nós vamos conseguir obedecer a Deus. Completamente? Ainda não. Mas até que Ele venha, Ele nos dará subsídios, armas, métodos. Ele nos dá a sua palavra, para que diariamente a gente volte o coração para Ele. Talvez você acordou hoje e pensou: hoje eu consegui vir à igreja, hoje ainda não pequei. Às vezes você falou: hoje eu estou limpo ainda. Às vezes você peca e nem percebe. É por isso que a palavra de Deus deixa muito claro que uma regra que tentam impor por aí, que é você perder a sua salvação, não é algo que Jesus ensina na Bíblia. Você só perde a sua salvação se foi você que se salvou. Você só perde a sua salvação se você não foi salvo por Jesus Cristo. Porque quando Ele olhou para você, Ele falou assim: você está morto
e eu te dou vida. E eu falo: vinde a mim, vocês que estão sobrecarregados pela vida. Vinde a mim, vocês que estão sobrecarregados pelo peso das regras. Eu já fiz o que era necessário para vocês chegar até mim. Então vinde a mim. Eu tenho um jugo leve. Eu tenho um jugo suave para a sua vida. Você não precisa mais temer, porque é a minha obra. Veja o que Daniel Ortlund fala a respeito de Jesus no seu livro Manso e Humilde. Ao revelar seu coração, Jesus mostra quem ele é: manso e humilde. Quem imaginaria um Salvador assim? Sabe, é como se você estivesse pronto para uma briga, para uma luta, com um gigante. Um gigante que você está amedrontado. E de repente, eu preciso fazer com que vocês entendam. Então vou ter que usar uma ilustração. Quem aqui já assistiu Karate Kid? Os antigos, tá, gente? Lá. É como se assim você visse aqueles mestres de karatê com golpes maravilhosos, grandes, fortes, e de repente Daniel San está em apuros e tem 3 mestres de karatê faixa preta e chega o mestre Miyagi. Aí você fala: meu Deus, vou morrer. E de repente o mestre Miyagi, manso, eles vão batendo e ele vai desviando assim. E dá uma surra em todos. Como pode cada um de nós termos que contar com um Deus todo-poderoso, mas que se apresenta como manso e humilde? É um escândalo de fato. E ele fala isso no seu livro. O único lugar da Bíblia em que o Filho de Deus nos leva para trás dos bastidores, nos permite ver o cerne de quem Ele é. Não lemos que Ele é austero e exigente de coração. Não lemos que Ele é exaltado e digno de coração, nem mesmo que Ele é alegre e generoso de coração. Nos próprios termos de Jesus, a sua alegação surpreendente é que Ele é manso e humilde de coração. Falar de Deus o Pai como Pai das misericórdias é dizer que Ele é quem multiplica misericórdias compassivas para o seu povo, necessitado, desviado, encrencado, caído e vacilante. Então não há mais espaço para que nós enxerguemos a Deus com aquele olhar punitivo, de ira. Se você quer ver o coração de Deus, olhe para Cristo. É o que disse Spurgeon certa vez. E diante de um Deus manso e humilde, cada um de nós pode confiar até mesmo na sua ira. Nós estamos vivendo em um tempo muito complicado no nosso país. A corte, que deveria ser a guardiã da justiça, está pega em casos de corrupção. Então pensamos: a quem nós vamos recorrer? Quem poderá nos ajudar? E vocês vão olhar para quem? Para esse Jesus, manso e humilde, todo-poderoso, em quem nós podemos confiar na ira, na sua ira santa, porque Ele é justo. E Ele sabe muito bem a hora de aplicar a sua ira e quando Ele não vai aplicar a sua ira. Então nós podemos confiar até mesmo na ira de um Deus manso e humilde, porque a sua misericórdia é ainda maior. Vocês sabem que há uma discussão. Algumas pessoas, na verdade, que não leram a Bíblia direito, leram só porções dela, diz o seguinte: ensinei Israel, ela fala que o Antigo Testamento, ela trata de um Deus punitivo, raivoso. Ele fala sobre isso, sobre o Antigo Testamento, como se o Deus do Antigo Testamento ele fosse diferente do Deus do Novo Testamento. Então ela fala que tem uma rivalidade. E eu separei esse texto de Oséias no Antigo Testamento, um profeta menor.
Ele diz o seguinte nesse capítulo, e foi esse capítulo que eu li, e eu chorei bastante. Por isso que eu vou deixar você ler o capítulo depois, para eu continuar a mensagem até o final. Ele fala: ensinei Israel a andar, conduzindo-o pela mão, mas ele não se deu conta de que era eu quem dele cuidava. Guiei Israel com os meus laços de amor, tirei o jugo de seu pescoço, e eu mesmo me inclinei para alimentá-lo. Esse é o Deus do Antigo Testamento. Um Deus que fala sobre laços de amor. Um Deus que já carregava o jugo. E é por isso que ele fala que ele pode carregar o nosso jugo de maneira leve. É como se nós estivéssemos lá com aquela madeira no nosso pescoço. E ele está caminhando conosco. E nós não sentimos esse peso. Porque o Deus do Antigo Testamento é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e o será para sempre. Essa é a nossa esperança. Ele já tomava o nosso jugo desde o início de todas as coisas. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você se lembra de como Jesus te encontrou? Você se lembra desse momento? Como você estava quando Jesus Cristo te encontrou? Separei aqui algumas possibilidades. Quando Jesus te encontrou, você estava machucado pela religiosidade. Você estava no fundo do poço, endividado, pensou que você não teria mais solução. Você estava na perdição, jogado no lamaçal do pecado. Você estava buscando preencher o vazio da alma em qualquer lugar. E você pode ter N histórias. Nós temos aqui 2.000 pessoas. Eu não conheço todas as histórias aqui, mas Deus conhece. E agora eu queria falar para vocês que estar debaixo do jugo de Jesus é caminhar com Ele, aprendendo dEle, enquanto Ele carrega um peso maior. Eu queria chamar minha esposa para cantar uma música comigo. Antes eu era só um baterista, mas um dia essa mulher me chamou para cantar com ela. E o Senhor nos alcançou, cada um com a sua história. Quem vê minha esposa cantando aqui comigo hoje, não imagina a sua história. Não vou falar muito para que ela consiga cantar sem chorar. Mas nós separamos essa canção tão especial, porque eu não sei como Jesus te encontrou, mas você não precisa mais ter medo, porque Ele conhece você do íntimo do seu coração. Com uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em
Nós não precisamos ter medo diante de um Deus que é manso e humilde. Nós não precisamos temer, porque Ele veio ao nosso encontro. Nós não precisamos nos chegar agachados, acanhados, como se Ele fosse nos castigar. Nós não precisamos ter mais medo de um Deus que se revela a nós e nos chama, nos convida: vinde a mim. Eu já sei que está pesado, então eu estou falando para você: vem até mim. E ao mesmo tempo, nós podemos nos alegrar no convite de Jesus. E quem é esse? Mas ser chamado Filho de Deus, como disse o teólogo da Marvel, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Se nós somos filhos de Deus, o que será que as pessoas veem quando olham para nós? Às vezes nós estamos dando para as pessoas algum tipo de julgo também. Às vezes nós esperamos que elas acertem as coisas. Às vezes Deus faz o convite e nós rasgamos o convite dele. Esse é o escândalo. Às vezes Ele fez o convite, a pessoa está vindo pelo estacionamento e nós estamos olhando: nossa, o que essa pessoa pensa para vir até aqui? Onde nós, os puros, estamos cultuando ao Deus Santo. Na verdade, o Deus que é manso e humilde chama cada um de nós a sermos mansos e humildes. Então, filhos de Deus, filhos de Deus imitam seu pai. Efésios 5:1 diz o seguinte: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Imitar a Deus em tudo que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E agora aquele momento meio constrangedor. Como são suas reações diante destas situações? Quando te ofendem, quando você sofre uma injustiça, como você reage no trânsito, como você fala com a sua família em ano eleitoral. Como são suas respostas na internet neste mesmo ano? Quando discute sobre política, quando discute até mesmo sobre futebol. Você sabe que algumas discussões sobre futebol podem afastar pessoas de Jesus? Podem. Quando te passam a perna no trabalho. Essa semana aconselhei uma pessoa que teve que assumir uma culpa que não era dela. É muito difícil, né? Quando você se decepciona com pessoas dentro da igreja, porque muitas vezes você está pronto. Você está pronto para ser ofendido por alguém lá fora. Mas às vezes acontece aqui dentro. Posso falar para você que eu um dia já estive pronto para receber injustiças de fora. Mas quando veio de dentro eu me feri. Eu murchei. Mas que expectativa é essa que nós temos? De estar em algum lugar que seja protegido de injustiças, enquanto Jesus não veio aqui estabelecer o seu reino?
Que expectativa errada é essa que eu levantei? E anos atrás eu tinha sabido da história de um pastor que não tinha feito nada de errado, não era aqui do país. E ele saiu do ministério e ele decidiu não se defender. E eu fiquei assim, não é possível. Ele não fez nada de errado. Por que ele não vai se defender? Jesus está do lado dele. E foi aí que eu me dei conta. De fato, Jesus está do lado dele. E ser manso e humilde com Jesus, como Jesus. Na verdade, é ter essa atitude com todas as pessoas. Tenham a mesma atitude demonstrada por mim. E na injustiça, essa é a atitude. Ser manso e humilde como Jesus é assumir o prejuízo. Porque às vezes vale a pena assumir o prejuízo. Tem vezes que nós não podemos nos calar. Quando algo acontece, quando algum abuso acontece, nós temos que denunciar, nós temos que fazer a nossa parte. Mas quando é muito mais relacionado ao nosso ego ferido, ser manso e humilde como Jesus é assumir o prejuízo. Quantos de nós está disposto a assumir o prejuízo? É difícil. É difícil porque as pessoas, elas têm uma visão sobre mansidão e humildade. Precisa ser quebrada. Veja, o que o mundo acha a respeito de mansidão? O mundo acha que é fraqueza, passividade demais, é não reagir. Mas o que Jesus acha? A mansidão é uma força sob controle. É poder cheio de amor. É responder com graça. Se ele não fosse manso e humilde, nós não estaríamos aqui. Se ele não fosse manso e humilde, ele já tinha nos fulminado. E é por isso que nós precisamos prestar atenção, porque certa vez os discípulos estavam com ele e se aproximando os pecadores. Os discípulos falavam: Senhor, o Senhor quer que nós mandemos descer fogo neles? Eu fiquei imaginando Jesus, manso e humilde e ao mesmo tempo pensando: vocês têm poder de fazer descer fogo neles? Eu tenho, mas não o faço. Por que vocês, que nem têm esse poder, querem fazer? É um escândalo. Humildade, o mundo acha que você ser humilde, que você tem problema com baixa estima, baixa autoestima. Acha que é você se diminuir. Acha que é falta de confiança. Se você for humilde, você nunca vai crescer. É o que o mundo diz. Jesus fala que a humildade é ter Deus no centro. É servir. É ter a segurança em Deus, que não são os teus méritos, nem as suas capacitações que vão fazer com que você chegue naquela posição. Você precisa se preparar e tudo mais, mas quem garante mesmo a sua vida? Jesus. Humildade é não viver apenas para nós mesmos, como está lá em Filipenses. Considere o outro superior a si mesmo. Então o coração de Jesus é um escândalo. O Deus Todo-Poderoso é manso. O juiz do universo é humilde. O Rei dos Reis lava pés. O santo anda com pecadores.
o Todo-Poderoso se entrega voluntariamente numa cruz. O julgamento de Jesus para ir até a cruz teve muitas injustiças. Apenas com muitas injustiças você consegue crucificar um Deus santo. Apenas com muitas injustiças você consegue crucificar alguém que nunca pecou. Esse é o escândalo do coração de Jesus. Esse coração que nos alcançou. E separei essa história que ficou marcada na minha vida. Quando eu estava no seminário, na matéria de história da igreja, nós lemos da Era dos Mártires. Uma quantidade enorme de pessoas que morreu por amor a Jesus. E a história de Blandina nunca saiu da minha mente. E eu queria contar essa história para vocês. No ano de 177 depois de Cristo, durante uma perseguição contra os cristãos na cidade de Lyon, foi presa uma jovem escrava chamada Blandina. Ela não era líder, não era rica, não era conhecida, era apenas uma escrava cristã. Quando foi presa, muitos temeram por ela, pois parecia fraca demais para suportar as torturas. Mas estavam enganados. Quando foi interrogada e pressionada a negar Cristo, Blandina respondia sempre a mesma coisa: eu sou cristã e entre nós não se faz mal algum. Então começaram as torturas. Bateram nela, queimaram seu corpo, fizeram de tudo para que negasse a sua fé. Os torturadores se revezavam, porque eles se cansavam de torturá-la. Eles não tinham mais forças para torturá-la. Mas Blandina permanecia firme. O seu corpo era fraco, mas a sua fé era inabalável. Depois a levaram ao anfiteatro, diante da multidão, e jogaram as feras. Em outro momento, colocaram-na em uma cadeira de ferro em brasa, para que o seu corpo fosse queimado. Mesmo assim, ela permaneceu firme, como se a sua esperança estivesse em outro lugar, e não naquele sofrimento. No último dia, trouxeram Blandina novamente para morrer, junto com um menino cristão. Antes de morrer, ela ainda encorajava ele a permanecer fiel a Cristo até o fim. Aquela escrava, fraca aos olhos do mundo, envergonhou o Império Romano, porque mostrou que não existe poder maior do que a fidelidade a Cristo. O mundo a via como escrava, mas ela era mais livre do que o imperador. Porque no reino de Deus, os mansos não são fracos, os humildes não são pequenos, e os que permanecem fiéis são sustentados pelo seu Senhor até o fim. E eu lembrei de Jesus. Isaías 53, nós cantamos em algumas ocasiões. Diz que ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, e não abriu a boca. Eu poderia ter escolhido um texto dos evangelhos para falar para vocês,
Mas eu escolhi um texto profético. Isso nem tinha acontecido ainda. Para provar que o nosso Deus é o mesmo Deus, hoje e sempre, de geração a geração. O Deus do Antigo Testamento não é um Deus diferente do Novo Testamento. O coração de Jesus expõe o coração de Deus. E esse escândalo que nos alcança como somos, mas não nos deixa como nós estamos. Então, queridos, para que você possa refletir e praticar. Se Jesus se revela aos que se reconhecem independentes e insuficientes, há lugar para nós. Há lugar para mim, há lugar para cada um de vocês. Se você está aqui na igreja pela primeira vez, Ele te faz um convite maravilhoso. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque o meu jugo é leve. É fácil de carregar. Por quê? Porque eu carrego. E eu te carrego junto comigo. Se Jesus nos chama para viver ao seu lado e aprender do seu coração manso e humilde, não desperdice esse convite. Não desperdice os convites que Jesus faz para cada um de vocês. Se Jesus revelou a nós o que move o seu coração, pare de escutar o seu e se conforme ao dele. Se Jesus nos revelou o seu coração, pare de escutar o seu coração e escute o dele. Nós somos pecadores, nós somos falhos, mas ele é santo e perfeito. Vale a pena entregar o controle das nossas vidas diante desse Deus. Amém? E eu pedi para a banda cantar mais uma vez a música que eu cantei com a Dani, para que nós possamos cantar com toda a força que nós somos filhos deste Deus amoroso. Eu queria que vocês cantassem depois da minha oração, em pé, com todo o fôlego, que você não precisa mais ser escravo do medo. Se você encontrou com Jesus Cristo, o Jesus Cristo da sua palavra, revelado através da sua palavra, você não precisa mais ter medo. Você pode gritar, você pode cantar com toda a sua força: eu sou um filho de Deus. E este filho que vai agora, a partir de agora, conformar a sua vida através da vontade de Deus, não por causa das regras, mas porque Ele tem vida para nos oferecer, direcionamento para nos dar. Ele quer falar para nós como nós devemos andar, e Ele faz isso através da sua palavra. A sua palavra é suficiente. Você não precisa buscar revelações sobrenaturais fora da sua palavra. A sua palavra é suficiente, ainda que Ele também possa se revelar de maneiras sobrenaturais. Quem sou eu para falar como Ele deve ou não agir? Mas saiba, a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras expressam o coração de Deus, o coração humilde, manso de Deus, que vem nos buscar. Senhor, obrigado por essa manhã. Eu te agradeço pelo privilégio de poder pregar da sua palavra, apesar de quem eu sou. Eu te agradeço porque um dia o Senhor me alcançou. Eu
te agradeço porque eu não preciso chegar até o Senhor com medo. Eu te agradeço pelo teu coração, porque o Senhor revelou o seu coração manso e humilde. Obrigado, Senhor, porque nós não ficamos perdidos. O Senhor nos direciona. O Senhor mostrou o caminho desde o início de todas as coisas. Obrigado, porque o Senhor voluntariamente se deu e se entregou por cada um de nós. E por isso nós queremos levantar as nossas vozes em louvor a Ti. Nós queremos cantar, sabendo que o Senhor nos alcançou de uma maneira doce, com uma melodia. O Senhor nos encontrou e nos cercou com canções de júbilo e alegria, pelos seus laços de amor. Por isso oramos, em nome de Jesus. Amém.